guerreiro de Deus, intercessor do reino, paz seja com você. Nós estamos aqui para iniciarmos um momento especial, nosso Momento Amai, em que estamos falando das áreas de combate, no nosso guia de estudos, no volume 2, Combate Espiritual. E nós já comentamos de algumas áreas e hoje nós vamos falar de algo muito especial, muito importante, em que muitas vezes os intercessores não se atêm, os intercessores não oram, não intercedem pela sua cidade. E é sobre isso que a gente vai conversar. No livro de Jeremias, no capítulo 29, é um texto muito interessante que nos chama para essa realidade do nosso tema de hoje. Aqui nós temos a carta aos exilados, onde Deus guia o profeta Jeremias a escrever uma carta, àqueles que foram então deportados e que lá para a Babilônia. E nessa carta, o interessante é que Deus fala ao começo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. E daí Deus então vai agora falar com os exilados. Ele inicia falando: construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos. E Deus vai falando com os exilados. No versículo 7, eu quero destacar com você. Olha só o que ele diz: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Vou repetir: e orem ao Senhor em favor dela, em favor da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então aqui nós temos um chamado à intercessão e aqui a relação da interdependência. Deus está mostrando no sucesso, no avanço, na bênção que eu vou derramar sobre essa cidade, vocês serão abençoados. Aqui nós temos um princípio muito importante que é negligenciado muitas vezes pelos cristãos. Nós precisamos orar pelas nossas cidades. E eu quero comentar com você a partir do guia 2, o nosso encontro 30, o que nós temos ali, escrito, que é muito interessante, tá? Eu mesma que escrevi esse encontro, e aqui nesse encontro eu coloco, que Deus nos chama como seu povo para abençoarmos nossas cidades. E que nas cidades estão o bem mais precioso da terra: as vidas. As vidas das pessoas é o bem mais precioso. Essa é a grande riqueza das cidades. Pessoas. Pessoas pelas quais Jesus morreu. Pessoas que Jesus quer resgatar. Pessoas que já estão resgatadas e moram nas cidades. Quando nós contemplamos a situação específica do homem urbano, o que nós vemos quando nós olhamos a situação do homem urbano? Nós vemos muito sofrimento, nós vemos muita miséria, nós vemos muitas prisões malignas. Nós vemos que cidades hoje são um grande desafio. E isso já em estudos em missiologia urbana, nós temos que as cidades serão um grande desafio do século XXI. Porque hoje grande parte da humanidade mora em cidades. Diria, a maior parte mora em cidades. Mas nós vemos que as cidades, como diz Frank Damasio, elas estão enfermas e que a única esperança de cura para as cidades é um transplante milagroso de coração. E esse transplante só pode acontecer por meio da pregação do Evangelho. Só Jesus pode mudar o coração das cidades. Só Jesus pode resgatar a cidade. Nós precisamos ser intercessores pela nossa cidade. Se Deus nos colocou em determinada cidade, nós temos uma responsabilidade para com ela. A pregação e a vida do Evangelho traz a chave para a transformação das cidades. Quanto nós vemos isso na própria história da igreja. Cidades que tiveram a transformação, tiveram uma mudança radical por causa da pregação do Evangelho. Um exemplo na Reforma Protestante foi a cidade de Genebra, na Suíça. O que aconteceu com Genebra, a transformação que houve em Genebra,
os milagres que aconteceram e a cidade modelo que ela se tornou, foi tudo proveniente à grande ação de reformadores, especialmente Calvino. Foram homens que ali trabalharam com a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas trabalharam também em favor das suas cidades. E isso gerou transformações tremendas que se perpetuaram por séculos. Essas cidades se tornaram abençoadoras do seu país e abençoadoras de outras nações. Quando o Evangelho entra, o Evangelho transforma, o Evangelho traz vida, o Evangelho traz renovo, o Evangelho traz esperança, o Evangelho traz respeito, o Evangelho traz dignidade, o Evangelho traz o amor de Deus. O Evangelho, ele levanta, a mulher, as crianças, o oprimido, o pobre. Ele olha, porque Jesus é o Evangelho. E Jesus, ele transforma. Quando ele entra, ele transforma, ele abençoa, ele muda histórias. Por isso nossas cidades precisam mesmo de Jesus. Só Jesus pode fazer esse milagre maravilhoso, como nós acabamos de mencionar, esse transplante milagroso nas cidades. Agora acontece que nós temos uma batalha sendo travada, por isso que o nosso tema aqui é batalhe pela sua cidade. Há uma batalha sendo travada, e qual que é essa batalha? É interessante quando a gente abre lá em Josué capítulo 6, sobre Jericó, e na introdução do texto, no capítulo 6, está escrito que a cidade estava rigorosamente fechada por dentro e por fora. E a gente vê isso hoje, as cidades espiritualmente fechadas, espiritualmente debaixo de escravidão espiritual, espiritual, veja bem, não é uma escravidão. Às vezes são cidades que são prósperas, humanamente olhando, mas elas precisam de Jesus, porque há muito sofrimento, pecado e miséria acontecendo ali. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. O texto bíblico diz assim: então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Então a vitória é espiritual. Nós precisamos batalhar pelas nossas cidades. Nós precisamos interceder pelas nossas cidades. Deus está dizendo: eu entreguei a cidade nas tuas mãos, Josué. É Deus que muda os destinos, é Deus que transforma, é Deus que restaura. Tudo começa em Deus. Ele nos dará a sua orientação, mas para que isso aconteça, a igreja deve unir-se em oração. Aí vem um lado muito importante, é a unidade da igreja na cidade, orando pela sua própria cidade, abençoando sua cidade. Novamente, voltando a esse escritor cristão, Frank Damasio, ele escreveu um livro muito interessante, Cruzando Rios, Tomando Cidades. E nesse livro nós aprendemos muito sobre a conquista espiritual de territórios, a conquista espiritual de cidades. E ele menciona assim: embora nossas cidades tenham sido fechadas com portões de ferro e reforçadas com barras de bronze, Deus decretou que irá penetrar em todas elas. Os esforços do mundo invisível para resistir a Deus são fracos e insensatos. Eles cederão diante de uma igreja impregnada pelo poder do Espírito Santo. Ferro, bronze e pedra para os portões e muros não são nada contra aquele que os fez. Grandes inteligências, vontades fortes, corações endurecidos não podem resistir quando as fortalezas são destruídas pela oração intercessória. Que verdade tremenda, não é mesmo? Nós não devemos nos acovardar, nós não devemos nos encolher, diria assim, assustar com o que nós vemos no mundo visível, porque nós temos aquele que pode transformar esta realidade, porque essa transformação acontece a partir do invisível. Quando forças espirituais das trevas que estão manietando cidades, governos, indivíduos, são então quebradas no nome de Jesus, acontece salvação, libertação, despertamento, avivamento.
e as mudanças são reais. Mas precisa-se orar. A oração é essencial para o avanço do Evangelho nas cidades. Uma igreja que entende e aplica esta verdade espiritual, ela vai avançar triunfantemente. Deus nos colocou nas cidades. Deus colocou a igreja local onde está, ali no seu bairro, porque Deus quer alcançar as pessoas ao redor, porque Deus quer fazer aquela igreja ali uma torre forte, que o nome dele seja levantado. Ali um farol que brilhe a luz do Evangelho para toda aquela região, para toda aquela cidade. As igrejas locais, elas têm uma missão e cada crente é uma luz. Cada salvo é aquele que leva essa luz. Você leva a luz. As cidades não estão completamente em trevas espirituais por causa da igreja do Senhor Jesus, por causa do povo de Deus que é a luz nas cidades. E você pode fazer a diferença, mas você precisa orar mais pela sua cidade. Nós temos eu estou até com a camiseta aqui, né? Do nosso projeto da Secretaria-Geral de Missões do Brasil, que Deus nos deu há vários anos atrás, sobre amarmos as nossas cidades, orando por elas. Ele é intitulado, né? Ame sua cidade e ore por ela. E é um chamado para você amar a sua cidade, orando. Orando quando você sai, orando nas ruas, estendendo mãos abençoadoras, sobre a quadra onde você mora, a igreja, o bairro da igreja, abençoando a região. Se nós não invadirmos, o inimigo vem e toma território. Nós precisamos invadir, espiritualmente falando, conquistar, avançar, levantar o nome de Jesus, fincar a bandeira do nome de Jesus e avançando, e assim as forças das trevas vão sendo quebradas, o poder maligno. Mas se nós não fizermos isso, nós veremos cada vez mais as trevas avançarem e tentarem inclusive acuar a igreja. Mas a igreja deve ser guerreira, porque ela tem a unção do Espírito Santo, ela tem o poder do Espírito Santo. Se os crentes se unirem em oração, se a igreja andar em santidade, nada pode derrotar a igreja. Não tem uma força que possa derrotar a igreja. A igreja é vencedora no nome de Jesus. Porque assim Deus o declarou e porque Jesus é o cabeça da igreja. Nós já falamos sobre isso. Ele é aquele que domina e ele tem todo o poder. Está tudo debaixo dos pés de Jesus. Mas a igreja precisa se posicionar. Os salvos precisam se posicionar. Nós precisamos aprender a estender mãos abençoadoras para as nossas cidades. Em vez de reclamar, em vez de sermos murmuradores contra a política, contra governos, isso não vai levar a lugar nenhum, queridos. Eu já mencionei no encontro anterior, isso é jogo do diabo. Ele vai tirar nossa força. Mas se nós estivermos firmados no Senhor e nós buscarmos sua presença em unidade e santidade, nós avançaremos em grandes conquistas espirituais. Quero animar você que tem sua equipe de oração, seu grupo de oração aí. Toda semana, estendo mãos abençoadoras e orem pela cidade de vocês. Abençoem a cidade de vocês. Declarem que Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade. Amém? Orem. Amem essa cidade orando por ela e vocês verão a obra que Deus vai fazer. Cristo transbordará através da igreja, quando a igreja ora, alcançando toda a comunidade. Amém? Vamos orar pelas nossas cidades, vamos levantar como os guerreiros de oração intercedendo pelas cidades do nosso Brasil. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos levantamos agora, Senhor, orando pelas nossas cidades, abençoando, Pai. As igrejas estão plantadas nas cidades porque o Senhor quer alcançar as nossas cidades com o Evangelho. Oh, Pai, elas devem ser, sim, influência espiritual, uma grande influência espiritual. Senhor, se as igrejas têm estado retraídas, elas não têm entendido sua missão, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, que essas igrejas se levantem,
se levantem em santidade, na tua presença, em fé, clamando pela cidade, clamando pelo povo dessa cidade, clamando pelo governo dessa cidade. Em nome de Jesus, nós declaramos essa palavra, abençoando as nossas cidades, Senhor. Abençoamos as nossas cidades, Senhor. Declaramos, Pai, expansão do reino de Deus nas cidades brasileiras. Em nome de Jesus, expansão do reino de Deus. Expansão, ó Pai, da obra do Calvário, em nome de Jesus. Essa obra proclamada, anunciada em todos os lugares, entrando em todas as portas, a partir dos lares, chegando, Pai, em órgãos, Pai, governamentais, chegando, Senhor, instituições sociais, instituições, Pai, de saúde, instituições educacionais. Deus, o teu povo indo, luzes, penetrando, luzes, iluminando as cidades. O evangelho nas ruas, o evangelho nas praças, grupos evangelizando, grupos abençoando, grupos orando, saindo de suas igrejas para abençoar, em nome de Jesus, amando as cidades, orando pelas cidades. Essa é a missão como povo do Senhor, e nós declaramos em nome de Jesus o teu povo, Senhor, ó Deus, se levantando nas cidades, se levantando em todos os estados do Brasil, Senhor. Ó Pai, abençoamos, Pai, a tua igreja para amar as cidades, para fazer a diferença, Senhor, nas suas comunidades, como agentes abençoadores aonde o Senhor os levar. Agentes transformadores aonde o Senhor os levar, para a glória e para a honra do teu nome. Nós declaramos essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Continua essa semana orando pela tua cidade todos os dias e pedindo que Deus levante mais intercessores nas igrejas locais. Amém? Vamos orar juntos pelas nossas cidades. Vamos amar as nossas cidades através da intercessão.